Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da sequência das nossas aulas sobre vertebrados. E a aula de hoje é sobre os anfíbios, os répteis e as aves. Primeiramente, vamos começar a falar sobre os anfíbios. Os anfíbios, ou tegumento, como nós chamamos, ela é formada por várias camadas. Nós temos camadas de transições, nós temos glândulas de muco, temos células de Leydig, que são células que produzem secreções à base hormonais, e a epiderme é composta de alguns cromatóforos, que são células que produzem luz ou mudança de cor em alguns deles. Temos também glândulas de veneno, que são as paratóides. A musculatura e o esqueleto dos anfíbios são muito desenvolvidas, principalmente ao salto. Eles têm ossos resistentes para a produção de saltos e também para a movimentação desses animais. A circulação e a respiração dos anfíbios. Sistema circulatório fechado, isto é, acontece dentro de veias e artérias. Turma, quando se falar de sistema circulatório fechado ou circulação simples ou dupla, nós vimos lá em peixes que a circulação era simples, porque ela passava uma única vez pelo coração. No caso dos anfíbios, é uma circulação dupla, porque ela passa 2 vezes pelo coração. Nos peixes, vimos que o sangue predominante e único era o sangue venoso. Nos anfíbios, nós já vamos ter o sangue arterial, que é aquele que vai sair dos pulmões, e o sangue venoso, que é aquele que vem do corpo para ser hematosado. Esses 2 sangues vão se misturar no único ventrículo que esse grupo possui. Então, eles têm 2 átrios e 1 ventrículo. Nesse ventrículo ocorre a mistura desses sangues. A circulação e evolução dos anfíbios em relação aos peixes é muito interessante porque, pessoal, nos peixes, eles só tinham 2 cavidades. O que acontece de importante numa terceira cavidade? A disponibilidade de energia. Os anfíbios gastam mais energia. Então, essa terceira cavidade, ela vem para poder alterar essa capacidade de mobilização, que os peixes já não teriam tantas. A respiração. A respiração dos anfíbios, ela é feita basicamente de 3 formas. Eles respiram por brânquias, a fase larval, quando girinos. Eles respiram por pulmões, mas nem todos possuem pulmões, nem todos têm a respiração pulmonar, ok? É bom lembrar, é uma dica. E eles também respiram pela pele, respiração cutânea. Um dos motivos da dependência dos anfíbios ainda ao ambiente aquático. A dependência aquática dos anfíbios acontece por 2 motivos. A reprodução, porque os seus gametas são flagelados. 2, pela respiração cutânea. A pele precisa estar sempre úmida, visto que lá nos tegumentos nós vimos que muitas glândulas de muco são encontradas na epiderme dos anfíbios. A reprodução. A reprodução dos anfíbios, ela é uma reprodução sexuada ou gâmica. O que significa isso? Ocorre a presença de gametas. Mas o mais interessante desse grupo, turma, seria que a reprodução sexuada dos anfíbios, ela acontece pelo amplexo nupcial. O que significa isso? Não existe cópula, não existe introdução do órgão genital masculino no feminino. Os anfíbios apenas têm um abraço nupcial e os gametas são eliminados no meio aquático. Aí no gráfico nós estamos vendo nessa imagem toda a transformação do sapo. A partir do momento que ele libera os seus ovócitos, ocorre a fecundação, a formação de cauda na sua larva, que é o girino, e ele vai se desenvolvendo, vai sofrendo modificações, regressão da cauda, que nós chamamos de aptose, aparecimento das patas, que é uma outra novidade evolutiva dos anfíbios. Eles são tetrápodes, 4 patas, e aí sim nós temos novamente o indivíduo adulto. Então, reprodução sexuada, fecundação externa com desenvolvimento indireto, aparecimento de larvas. Bom, o sistema digestório desse grupo. Pessoal, eles têm digestão completa.
boca e cloaca. Cloaca é simplesmente um orifício, uma abertura de eliminação dos resíduos digestórios, certo? O esôfago, tanto do sapo quanto da salamandra e dos demais anfíbios, é bem desenvolvido. Vocês podem ver no gráfico que as dobraduras que acontecem no sapo de 9 centímetros, na salamandra de 12 centímetros. E isso favorece também a vocalização, o som que eles produzem, ok? E além do esôfago bem desenvolvido, eles têm estômago, fígado, pâncreas, a parte do intestino delgado, intestino grosso, a vesícula biliar e bexiga urinária, ou seja, é um sistema digestório bastante completo. Bom, falando ainda de anfíbios, nós temos a classificação desse grupo. Os anfíbios eles são divididos em 3 grupos básicos. Anuros, que são os grupos referentes aos sapos, aqueles que possuem 4 patas e não têm cauda. Ápodes são aqueles que não têm patas, mas têm cauda. Nós demos um exemplo aí da cobra cega. E os urodelos, que são aqueles que possuem 4 patas e possuem caudas. Exemplo, as salamandras. Pessoal, é muito interessante se falar dos anfíbios, principalmente quando se fala da língua projétil deles, a captura de alimento, né? Os anfíbios eles são adaptados a capturar insetos. A sua língua ela é pegajosa e projétil. Ela se enrola a partir do momento que ela consegue capturar a presa e leva até a cavidade digestória, onde vai ser digerido todo esse alimento. Bom, depois de estudar esse grupo, essa classe muito interessante que são os anfíbios, nós vamos falar agora sobre o próximo grupo que conquistou definitivamente o ambiente terrestre, que são os répteis. Falando da classificação dos répteis, os répteis eles se classificam em grupos específicos, como nós temos os quelônios, onde estão incluídos os seus representantes cágados, jabutis, tartarugas. Nós temos os crocodilianos, onde eu tenho os crocodilos, os jacarés. Eu tenho os escamados, onde eu tenho as cobras e os lagartos. Bom, falando ainda de répteis, como funcionaria o tegumento, a organização da pele desses animais? Ao contrário dos anfíbios, a pele dos répteis é extremamente seca e queratinizada. Presença de escamas por todo o corpo, turma. Não temos presença de muco, como aconteceu nos anfíbios. Poucas glândulas, certo? E também, pela própria pele, eles têm a capacidade de fazer muda, trocar de pele. Nós chamamos de equidise. Na imagem, vocês podem observar pele de algumas cobras que foram trocadas. Assim como nós vemos em artrópodes, alguns insetos, como a cigarra, que deixa sua exúvia, o seu exoesqueleto grudado no tronco das árvores, nos répteis nós também temos essa troca de pele. É quando a pele começa a ficar apertada demais, como se fosse um casaco que já não cabe mais, então esse animal troca para um novo tegumento vir a aparecer. Certo? Bom, continuando falando dos répteis, nós vamos falar agora da respiração e circulação. Pessoal, a respiração dos répteis, como eu disse no início, eles ganharam como forma evolutiva a respiração exclusivamente pulmonada. Então, eles têm uma respiração pulmonar. Os pulmões, eles são perfeitos. Alguns animais apresentam até tipos diferentes de respiração. Podem respirar pela cloaca, podem respirar pela pele, mas é a grande minoria. A maioria respira por pulmões e esses pulmões são dotados de várias dobras, o que garante uma amplitude maior na troca gasosa. Pela circulação, nós podemos falar que, comparando os répteis aos anfíbios, o coração dos répteis nós temos uma grande característica, uma exceção. Os répteis podem ter 3 cavidades ou 4 cavidades, corações tetracavitários ou tricavitários. Por quê?
dependendo do grupo que nós encontramos. A circulação nos répteis continua sendo fechada, como nos anfíbios, dupla, passa 2 vezes pelo coração, e incompleta, os sangues continuam se misturando. Mas a maioria dos répteis possuem 2 átrios e 1 ventrículo. Nós vamos ter aí os lagartos, as cobras e as tartarugas. Existe a exceção dos crocodilianos, que têm 2 átrios e 2 ventrículos. Esses ventrículos e esses átrios, eles são separados por uma membrana, por uma estrutura chamada forame de Paniza. Esse forame, ele dá uma falsa impressão de separação para facilitar todo esse mecanismo de irrigação sanguínea no coração dos crocodilianos. Por que só eles têm esse coração dividido em 4 cavidades ou semi-dividido? Porque não é uma divisão exata, não é uma divisão perfeita. Porque são animais com atividades totalmente diferentes dos outros grupos. Os répteis são ectotérmicos, assim como os anfíbios e assim como os peixes, ou seja, sua temperatura corporal ela varia conforme o ambiente, certo? Eles não têm uma temperatura constante, eles não conseguem regular essa temperatura de acordo com o ambiente que se encontra. Novamente, vocês estão vendo no quadro a divisão dos corações dos répteis, as 3 cavidades na grande maioria e as 4 cavidades e forame de Paniza nos crocodilianos. Bom, pessoal, sistema nervoso e sensorial dos répteis. É muito interessante falar. Não falamos de sistema nervoso sensorial nos anfíbios, mas falamos que eles têm o paladar muito aguçado. No caso dos répteis, eles têm o sistema nervoso muito desenvolvido, com crânio, coluna vertebral e muitos nervos, muito mais do que os anfíbios, e possuem órgãos sensoriais. No caso dos ofídeos, das cobras, eles possuem fossetas loreais. O que significa isso? Como se fossem fendas na região da face desse animal, que eles podem perceber, juntamente com o órgão de Jacobson, eles percebem as partículas do ar, é como se eles tivessem um paladar e um olfato ao mesmo tempo. Podem perceber que as serpentes, elas ficam sempre com as suas línguas bífidas, partidas ao meio, buscando as partículas do ar. Aquela ali é uma forma deles estarem sentindo o sabor e a temperatura de presas se aproximando. Sistema digestório dos répteis é completo e também terminando em cloaca. A excreção dos répteis, nós temos aí a eliminação de ácido úrico. Em anfíbios, a excreção também acontece por rins, só que na fase larvar, os anfíbios eliminam amônia. Os répteis apresentam desenvolvimento numa reprodução. A reprodução dos répteis é sexuada, a fecundação interna, logo não temos desenvolvimento indireto, não temos formas larvais, temos desenvolvimento direto. A grande maioria dos répteis é ovípara, algumas cobras podem ser ovovivíparas, ou seja, os seus filhotes já nascem na forma semelhante à forma adulta. Bom, pessoal, tudo entendido sobre répteis. Agora vamos finalizar a nossa aula falando do 4º grupo, as aves, que estão também na nossa escala evolutiva. Vamos falar desses animais, de todas as suas características e classificações. A classe das aves inclui seres vivos que possuem muitas características e a principal delas é a presença de penas. Essas estruturas elas são importantes, muito importantes, pois funcionam como isolante térmico e também têm outras funções importantes, como proporcionar uma maior aerodinâmica. Por isso, elas podem ser usadas por algumas espécies como atrativo também para o acasalamento, como é o caso dos pavões, que tem aquela coloração esverdeada, alaranjada, azulada, bem bonita, que as fêmeas não têm. Funcionam somente como atrativo para acasalamento. A pele desses animais é fria, elástica e relativamente seca. Em algumas espécies é encontrada a glândula uropigiana. Podemos encontrar essas glândulas principalmente nas aves de hábitos aquáticos,
como patos, gansos. Eles têm essa glândula próxima à região caudal, onde eles vão lá, passam o bico e acabam desenvolvendo a produção de uma substância lipídica gordurosa que serve para impermeabilizar suas penas. Por isso, patos, cisnes e gansos não se afogam. Entenderam, pessoal? Eles não vão se afogar porque essa substância, esse óleo que é revestido, que é produzido nessa glândula uropigiana, na região caudal, e acaba impermeabilizando essas penas, não deixa que as penas se encharquem, então eles conseguem boiar e flutuar. Diferente da grande maioria dos animais, as aves não possuem dentes. Elas têm um bico córneo, que é adaptado a cada tipo de alimento. Vocês podem perceber a diferença no quadro dos tipos de bico de aves que nós vamos encontrar. Aquelas aves que se alimentam de frutos e sementes possuem esses bicos em forma de tesoura para poder quebrar essas sementes. As aves que precisam buscar alimento em lugares mais profundos, até mesmo as aves que pescam, né? No caso aí, as gaivotas, os bicos são mais longos para poder chegar até o peixe. Então, cada bico adaptado à sua forma de alimentação. O sistema digestório das aves ele é completo, assim como nos répteis, terminando em cloaca, né? É onde o intestino se abre, é um orifício. Além desse órgão, nós temos também o sistema excretor e o reprodutor. Esse sistema ele possui uma estrutura diferenciada que vamos começar a falar agora, que é o papo e a moela. O sistema digestório, por elas não possuírem dentes nem estômago, nós chamamos esses dois organismos de organismos substitutivos. O papo, na verdade, ele tem a função de armazenar e amolecer o alimento ingerido, enquanto a moela tem a função de triturar. Então, a moela faria a função dos dentes. E eles têm um estômago químico, que não é necessariamente um estômago com suco gástrico, etc., mas nós chamamos de proventrículo. E ali acontece todo o processo de quebra digestória. No interior da moela, vão ficar acumulados pedrinhas que vão facilitar essa trituração dos alimentos. Pessoal, a respiração das aves é exclusivamente pulmonar, mas os pulmões desses animais são bem organizados e eles possuem sacos aéreos que, como se fossem boias muito semelhantes à bexiga natatória nos peixes ósseos, que inflam e ajudam nas projeções de voo, né? Outra característica importante para voo é o formato aerodinâmico, é o osso externo do peito em forma de quilha, a musculatura peitoral altamente desenvolvida e a ausência de bexiga urinária que deixa a ave mais leve, e aí sim ela pode voar e planar. O sistema circulatório é fechado. Nós já vimos isso, e o que significa? A circulação de sangue vai ocorrer dentro de veias e artérias. A circulação é completa. Aí começou a diferenciar. Peixes, anfíbios e répteis já tinham circulação incompleta. Os sangues se misturavam. Nas aves, esses sangues não se misturam. Por quê? Elas vão ter 4 cavidades cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. Sangue arterial vai ficar de um lado, sangue venoso do outro. Não ocorre essa mistura. É uma circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. É uma circulação completa, porque não ocorre a troca, né, a mistura desses sangues. O sistema excretor, a excreção das aves. As aves eliminam a sua urina através de rins, né? Também é produzida a urina nos rins mesonéfrons, que ficam exatamente na metade do corpo. E ela tem como principal excreta o ácido úrico. É aquele que é, em termos de solubilidade, nós pensamos naquela retinha, a amônia é o mais tóxico e o menos solúvel. O ácido úrico é o menos tóxico e o mais solúvel. Certo, pessoal? Vamos lembrar disso.
O sistema nervoso das aves, ele é muito desenvolvido, elas já possuem encéfalo e diversos nervos. Como sensorial, elas possuem a visão e a audição muito desenvolvidas. As aves também possuem uma estrutura na região mais próxima do bico córneo, né, que nós chamamos de siringe. Essa estrutura, ela vai até a traqueia e ela tem a função de produção de sons. O cantar de determinadas aves é exatamente pela vibração de estruturas internas da siringe, ok? Bom, em termos de temperatura, nós também já temos uma outra diferença. Até répteis, todos eles eram ectotérmicos. As aves, nós já temos animais homeotérmicos ou endotérmicos. O que significa isso? Animais que mantêm a temperatura corporal constante. Essa temperatura, ela não varia. As aves, elas não necessitam das variações de temperatura do meio, por quê? Para poder se manterem aquecidas, né? Então, uma vez que elas conseguem produzir calor através do seu metabolismo, elas não precisam dessa variação de temperatura. As penas, sem dúvida, foram essenciais para que essa característica surgisse, pois o calor produzido deve ser mantido no corpo através de isolantes. No caso, a pena é um isolante térmico. Bom, turma, finalizamos nossa aula de hoje. Vamos recapitular anfíbios, répteis e aves. A nossa próxima aula será sobre os nossos organismos mais desenvolvidos, onde nós estamos incluídos, a classe dos mamíferos. Até a próxima, um beijo, espero vocês! Bom, turma, finalizamos nossa aula de hoje. Vamos recapitular anfíbios, répteis e aves. A nossa próxima aula será sobre os nossos organismos mais desenvolvidos, onde nós estamos incluídos, a classe dos mamíferos. Até a próxima, um beijo, espero vocês!